muito antes do edital. Quando sai o edital, na verdade, o que você faz é refinar o conteúdo e chegar bem na prova. Muita gente aqui na internet fica falando que passou em 3 meses, 4 meses, 90 dias, 60 dias. É mentira e uma mentira escrachada. Quem estuda para concurso, tá me ouvindo e sabe o que eu tô falando, sabe que em 60, 90 dias você não faz nada, a não ser ajustar o edital ao estudo anterior com a prova que vem pela frente. Então, basicamente, é só o refino. Então, começa a estudar sempre antes do edital. Próxima dica aí. Não tenha medo de falhar. O maior sucesso é a liberdade de falhar. E eu sou um cara que falhei muito na vida. Eu posso dizer para você que sou o cara que mais errei. Acredita, mesmo depois de adulto e consciente, bem maduro, eu faço ainda ou fazia umas cagadas. Mas eu pego essas cagadas e uso para crescer. Eu evoluo sempre, porque falhar é normal da natureza humana. O que não é normal, mas sim é normal pros fracassados, é cair e ficar. Eu falho, levanto e sigo em frente. Costumo dizer que depois de 30 erros, eu sou um cara mais 30 sem erros. Então, pessoas especiais olham em problemas, grandes oportunidades para mudar de vida, e pessoas normais olham em problemas, problemas. Está aí a grande maioria dos 95% de pessoas que vão ser medíocres, normais, e os 5% que vão estar no topo, que é igual eu, igual você que está me assistindo, e não vai ter medo de falhar. Vamos para a próxima aí. Esqueça os nãos. Você pode ser tudo aquilo que sempre sonhou. Cara, o não, ele é um advérbio de negação que ele ferra você a primeiro plano se tudo você fala não. Na própria empresa, às vezes eu chego, cara, vamos fazer isso aí, porra, não dá. Falo, não dá o porquê? Então, se não dá, agora é que a gente vai fazer. Vou te dar uma dica fundamental para não alongar. Quando alguém falar não dá, aí é que você vai ser birrento, burro, grosseiro, grotesco com a vida, e você vai chegar lá e vai fazer só porque alguém disse que você não conseguiria fazer. Se você fizer isso, você vai ser um ser completamente diferenciado. Não se esqueça. Se inscreva no canal, dá uma curtidinha aí, que é importante, que o YouTube entende que você gostou do vídeo. Deixa seu comentário, que a partir desse comentário que vem esses vídeos muito bacanas de orientação. Alô você! Meu nome é Rogério Greco, sou procurador de justiça. Estou aqui no Alphacom com meu querido amigo Evandro, no curso Delta Mais Premium, o melhor curso que tem para delegado de polícia do país. E a gente está aqui no Force on Force, é um negócio assim fantástico, extraordinário. É a primeira vez que eu faço um treinamento desse nível, né? E assim, e a impressão que eu tenho é que ele se aproxima muito da realidade. Por mais que seja com Airsoft, e é uma forma da gente entender como é que é o combate urbano, né? E assim, só quem está aqui para entender realmente a adrenalina. As pessoas querem ser polícia. E para ser polícia precisa entender como é que funciona a atividade policial, né? Isso aqui é tudo, né, que a polícia faz, na verdade. É muito bom, muito interessante o projeto. O Evandro, na verdade, é um ponto aí fora da curva. Eu tenho um curso de pós-graduação e eu faço com os meus alunos uma excursão ao BOP do Rio. Mas nada se compara a isso aqui. Isso aqui é realmente um treinamento. Nenhum curso oferece, né, o que o Alphacom está fazendo. Isso aqui faz com que o policial ele tenha uma expertise que a maioria não tem, na verdade. Então, por mais que eles façam academia de polícia, não tem esse tipo de treinamento. Então, o governo devia investir, inclusive, mais nesse tipo de treinamento, porque se aproxima muito da realidade. O meu concurso era o concurso com a polícia, mas quando eu passei no concurso MP em 89, assim, é porque não tinha, na minha época, não abriu o edital para a polícia. A atividade policial é uma coisa assim, na minha opinião, é uma das atividades mais lindas que tem. Então, se você quer realmente ser um policial, você tem que ter o seu foco. E assim, não saia da fila, estude até passar, né? Que se Deus quiser, seu sonho vai ser realizado aí o mais breve possível. Eu nasci para ser polícia mesmo, sabe? Eu gosto disso, gosto de trabalhar, gosto de operar. As polícias, de uma forma geral, né, elas servem para garantir a integridade das pessoas, a segurança do cidadão de bem. É importante que o policial esteja treinado para que ele saiba o momento certo, na hora da decisão, entre disparar ou não disparar, identificar um alvo, decidir e agir. Desde da cadeira, do aprendizado até o serviço operacional, sempre treinando
Porque tem que treinar pro resto da vida, né? Não tem como parar. O Evandro Guedes, que está buscando conhecimento no exterior, trazendo essa oportunidade única que a gente possa treinar, buscar esse conhecimento para depois repassar para os nossos policiais nas unidades. Além de você dar o suporte na hora dele estudar para ser um policial, o AlphaCon se preocupa ainda com a vida desse policial. Como ele vai operar no dia a dia, como ele vai operar com o seu equipamento, né? Acredito que nenhuma outra instituição tem feito isso no Brasil, né? Então, realmente, o AlphaCon está de parabéns, né? Toda a equipe do AlphaCon é um diferencial na vida do policial. Sinto muito orgulho de ser policial, é um sonho realizado. É uma profissão que dá para você montar carreira muito legal e dá para você vir do Brasil inteiro para cá. Por quê? Porque os recebimentos aqui do Paraná, a qualidade de vida e a qualidade da estrutura da Polícia Militar do Paraná é uma das melhores do Brasil. E você pode fazer parte dela. Como? Estude com quem é referência. O AlphaCon tem tudo o que você precisa para conquistar a sua vaga. Aulas presenciais de segunda a sexta, com material de apoio para fixar o conteúdo. E nas tardes de quarta ainda tem estudo dirigido das matérias básicas. Pausa no fim de semana? Não por aqui. Aos sábados tem oficina de estudos e aos domingos, simulado. Aqui a preparação é completa. O AlphaCon te acompanha antes, durante e depois da sua aprovação. Milhares de alfartanos já mudaram de vida. Você pode ser o próximo. Para quem tem o sonho de ser policial militar, vale a pena se esforçar, vale a pena estudar. Não é uma profissão, é um estilo de vida. O negócio é adrenalina total. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero todo mundo pra fora do carro! Meu nome é Gisele Zambão, eu vim de Florianópolis, Santa Catarina, e tô aqui estudando no AlphaCon para as carreiras policiais. Eu era terapeuta, professora de yoga, massagista e eu era professora de educação física, trabalhava com crianças na escola também. E o que me motivou a fazer as carreiras policiais, eu acho que essa emoção, continuar na área da educação física, para mim eu vi ainda que estava muito monótono. Eu sabia que a adrenalina ela fazia parte da minha vida. Eu acredito que a mulher, principalmente a mulher que quer estudar para as carreiras policiais, ela tem que viver isso, ela tem que buscar se inteirar dessa carreira. No mínimo ver vídeo no YouTube sobre como é as técnicas policiais, porque o que eu mais fazia antes de estar aqui é ver vídeo, é ver filmes sobre guerra, é ver filmes sobre operações policiais. O único ser vulnerável vai ser o criminoso, não a mulher. O preconceito vai ter em qualquer lugar. Talvez hoje em dia os homens dentro da carreira policial já estão vendo que as mulheres são ponta firme também. Olha tudo isso aqui que o Evandro está fazendo. Isso aqui é sensacional, isso aqui não tem em nenhum lugar. É o melhor cursinho de preparação para as carreiras policiais. Não tem para bater aqui no Brasil um cursinho como esse. Cara, vai ser um prazer, sabe? A gente veio aqui hoje e daqui a um tempo falar, caralho, aqui no GTTA das meninas, passou todo mundo. Entrou todo mundo, tá todo mundo operando. Aí você vai ligar pra mim e falar, Evandro, tomamos a porra toda. Eu já tinha certeza que eu queria ser policial. Agora eu tenho mais certeza ainda. Alô você está no portal do AlphaCon, que é o maior portal de educação para concurso público do Brasil. E hoje eu trouxe um tema muito legal para você. Dá uma olhada aí o que está no tema.
Alô você, não li em livro, ninguém me contou. Isso aqui é experiência própria de muito tempo de vivência, de 12 concursos públicos aprovados, mais de 50 concursos feitos. A primeira dica fica aí com o que você não deve fazer. Capta aí. Fazer a inscrição para um concurso sem ler o edital. Alô você, isso você não deve fazer de jeito nenhum. Por quê? Por muitas vezes você faz o concurso público, mas não sabe as regras. O senhor que está gordinho, que come muita gordura, que come os seus carboidratos, pouca proteína, excesso de gordura, bebe demais, está acima do peso, não lê o edital e não descobre que tem que fazer no mínimo X barras, saltar, correr e nadar num concurso de prova física. Como é que você vai entrar num concurso de prova física se você não está amparado fisicamente? Aí você estuda pra caramba, faz uma ótima prova e cai na prova física. Então, dica universal número 1. Leia o seu edital, para não acontecer de você fazer inscrição para a Polícia Civil do Distrito Federal e estar em Manaus e achar que dava para fazer na capital, quando na verdade o que manda é a regra do edital, porque o edital é a lei do concurso público. Olha a segunda coisa que você não deve fazer quando você for fazer um concurso público. Tentar concurso da área totalmente diferente. Alô você, imagina você estudando para a polícia. Português, informática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, administrativo, constitucional, penal, processo e leis. E de repente você se encanta com o tribunal e vai ter que estudar matérias do tipo civil, processo civil, trabalho e processo trabalho. O fracasso é inevitável, porque você está completamente fora do campo de atuação. Sem contar que carreiras policiais pega muito CESP-UNB e carreiras tribunais FCC, Fundação Carlos Chagas. A forma de se executar um simulado, os exercícios, a forma que você estuda é completamente diferente. Próxima dica aí. Deixar para estudar depois da divulgação do edital. Isso aí já não funciona mais. Com 60 dias, 90 dias para o edital, com um bojo de matéria muito grande, você não aprende. Grande regra é, por exemplo, o concurso da Polícia Federal, que saiu com contabilidade, vinha em 24 questões, e informática, que veio, por exemplo, com programação Python e muita coisa pesada que você não consegue aprender em um ano, quiçá você aprender em 60 dias e 90 dias. Por isso, estude para a tua carreira muito tempo antes de sair o edital. Você fica 5 anos na faculdade, sai de lá, não tem direito a nada, você ganha o seu diploma e o seu salário é ridículo. Então invista em você, estude bem antes do edital. Próximo erro aí que o concurseiro comete. Não fazer um cronograma e nem resolver exercício. Cara, se você ficar estudando somente por conteúdo, a regra é que você cai no exercício. Por quê? Turma regular, exercício simulado. Lembra, turma regular para aprender o conteúdo. Exercício para treinar o que você treinou no conteúdo. Simulado, treino é treino, jogo é jogo, mas quem não treina bem, não joga bem. É ver tempo de prova, passar por gabarito, formas mais próximas que a banca examinadora cobra possível. Então, vários simulados, vários exercícios vão só certificar aquilo que você está estudando. Aí é o segredo do sucesso. Vamos para o próximo erro aí. Não saber de onde vem o material que você está estudando. Esse é um grande problema de procedência. Ou seja, você estuda com materiais jogados na internet, sem procedência, não sabe se é atualizado ou não é. Geralmente materiais que são ripados de plataformas e ficam rodando na internet por 4, 5 anos e você esquece que a legislação mudou, você esquece que a empresa se preocupa em atualizar. E você pega material completamente desatualizado, material muito barato. Cara, você tem que desconfiar e tem que ter um pouco de ceticismo. Quando o santo te mostra coisa muito boa, pode tomar cuidado que vem merda pela frente, correto? Próximo erro aí que o candidato comete. Desanimar com os comentários ruins. Bem, eu costumo dizer que se fosse uma bifurcação, as pessoas que querem entrar para o concurso é na casa dos milhares. Todo mundo quer estabilidade, ganhar bem e trabalhar para o governo, principalmente o federal. Mas quem permanece na estrada por muito tempo e aqueles que passam de fé e fato, são as pessoas que estão imbuídas naquele sentido. Quem não te entende vai dizer que você é louco de estar estudando um domingo, que você está sendo uma pessoa fora da sua realidade normal e que você é uma pessoa antissocial e que você não vai chegar em lugar nenhum. Ou seja, você está ouvindo fracassados. Ouça pessoas certas. Quem que eu vou ouvir, Evandro? Se você está estudando para a Polícia Federal, para num posto da Polícia Federal e pergunta ao policial federal se é bom. Pergunta para o rodoviário federal se vale a pena. Pergunta para o auditor ou analista da Receita, um cara que trabalha em tribunal, no INSS, Banco Central, e as pessoas que venceram na vida. Cara, espelhe-se em pessoas de sucesso, ouça pessoas de sucesso e deixe os derrotistas de lado. Próximo erro. Estudar somente as matérias que gosta. Aí é o erro mais fundamental, eu costumo dizer, do concurseiro iniciante, inclusive.
Regra, estude mais o que você sabe menos e menos o que você sabe mais. Matérias como direito constitucional e administrativo, em 1 ano você vai dominar de uma forma que você começa a ensinar às outras pessoas. Eu sempre brinco, pegue as básicas e estude 3 vezes mais que as específicas. Você vai ter um sucesso inenarrável em qualquer tipo de concurso depois de 1 ano e meio, 2 anos. Na prática são tempo acumulado para você estudar e vencer na tua vida. Lembra, a dor sua é por um tempo, mas o cargo público vai permanecer com você pro resto da sua vida. Então tá aí, os 7 coisas que um concurseiro não deve fazer na melhor plataforma de concurso público do Brasil. A prova e prova mostrando números, nomes, depoimentos. Você já estava esquecendo, deixa seu comentário, porque vamos ler seu comentário e vamos trazer as suas sugestões para novos vídeos. Você já reparou que quando a gente grava um vídeo desse de esclarecimento ou um tutorialzinho para você, encurta meses de preparação errada que você teria? Alô você, se inscreve no canal, deixa a sinetinha, aperta o post notification e não deixa de seguir o Alfacom nas suas redes sociais. O Instagram do Alfacom tá bombando, hein? Alô você. Foi a nossa vida que tá ali em jogo, né? Eu preciso de quantos tiros pra morrer? É um detalhezinho assim que pode fazer sua diferença na sua vida, entre você chegar em casa e você não chegar. Beleza? Levanta aí. A gente não joga airsoft, tá? O nome disso aqui é Force On, Force. Nós compramos várias plataformas de airsoft, Colt, Smith Wesson, M4, M16, as Glocks, Hs, e a gente fez os treinamentos que são feitos reais, a gente simulou em airsoft com eles. Segura, segura! E eu imaginava outra situação, né? Quando ele falou de airsoft, eu pensei que seria mais assim, recreativo, né? E realmente me surpreendi, né? A parte tática aqui muito válida, gostei muito. Eu acho muito massa, vamos colocar assim, até porque essa estrutura, as próprias forças policiais, quando tem que fazer um treinamento desse, tem dificuldade de encontrar um local tão bacana, tão ajustado para esse tipo de treinamento. A reação vindo. Nem sempre a gente tem a oportunidade dentro da corporação de participar de um treinamento desse. Algo que o Evandro está trazendo de fora do Brasil até, técnicas aí de primeiro mundo, né? Treinar, aplicar na prática e ver se funciona. E você vê que funciona e você não morreu, é sensacional. Se você se expor, você vai levar o tiro. Se fosse, na realidade, eu não teria uma segunda chance, né? Então, aqui a adrenalina é muito grande pela questão que é responsivo, né? Eu preciso que vocês, organizados em sob comando, tomem a estrutura. Vamos junto. Tenta a equipe, a gente tá entrando por trás aqui. Porra, que vai tomar tiro na cara! Se botar a cara, vai tomar! Vai!
Na verdade, é até uma realização de um sonho. Poxa, eu sempre sonhei, né? Ele sempre falava em sala. Quando vocês passarem, eu vou levar vocês pra lá, nos estandes, dar tiro. Eu sempre sonhei com esse momento aqui e tá sendo muito bacana, sabe? Eles chegaram no Alfa estudando, hoje estão aqui, daqui uns dias vão estar trabalhando comigo. Só tenho a agradecer, felicidade mesmo, sabe? Eu sempre costumo falar que eu não me arrependo de, há 3 anos e pouco, ter largado tudo e ter vindo pra cá. Eu faria 1000 vezes a mesma coisa. Se quando eu comecei a estudar, eu soubesse que a minha vida ia acontecer tudo que aconteceu hoje, eu tinha estudado o dobro, o triplo, eu não sei quanto que eu tinha estudado a mais. Isso aqui é um ato de proteção que o Alfacom está dando pra gente. Os meninos da inteligência deram conta de que o veículo é o veículo da troca de tiro. Copiado? Correto, então proceda urgente na abordagem. Coisa mais importante que a gente tem. Se a briga e a resposta é só quando dá. Na verdade, é uma oportunidade única da gente estar colocando em prática aquilo que dificilmente você vai ter oportunidade se não for um treinamento realístico como esse daqui. Quanto mais tempo treinando, maior a chance de dar certo pro policial, né? E você vai replicar no dia a dia aquilo que você treina. Se você não treina, você vai acabar morrendo, né? Isso aqui é tudo, né, que a polícia faz, na verdade. É muito bom, muito interessante o projeto. O Evandro, na verdade, é um ponto aí fora da curva. Evandro, por que você faz isso? Bem, isso aqui, cara, é pra dar aquele gás legal na meninada que vai entrar. Então, não deixa de fora o seu sonho. Que, cara, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Meu nome é Saulo Andrade, eu passei na PRF lá para o estado de Rondônia. Muito emocionante aprender algumas técnicas de tiro, de abordagem, está sendo muito legal, uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Aqui está muito de acordo com a realidade, né? O que a gente vai encontrar lá na rua. O Alfacom é único. É muito legal, mostra que não só eles estão nos acompanhando no estudo, como ao longo do concurso.
Muita dedicação, estudo, que qualquer um consegue, só se dedicar. Alô você, a gente está dentro do Alfacom. O que eu trouxe? 5 dicas especiais para você que quer fazer a prova SESP-UNB. Esta voz é contraindicada na gravação de vídeos, porém este é o resultado do Force on Force Alfacom. Cara, vocês são do Estado! 5 dicas especiais para você que quer fazer a prova SESP-UNB, que é um formato de prova muito peculiar para grandes concursos públicos. Então o que eu vou fazer para essas dicasinhas? Eu vou dar o suprassumo do que você precisa para fazer uma boa prova, formato SESP-UNB. Acompanhe a primeira dica aí. As provas podem ter 2 formatos básicos, né? Aquele formato onde você tem o comando da questão e você tem A, B, C, D e E, que são 5 opções. E você tem o formato certo ou errado. Ou seja, você tem uma acertativa que a banca traz para você e você vai dizer que aquela descrição que a banca fez vai estar certo ou vai estar errado. Por exemplo, é correto afirmar que a Constituição Federal de 1988 garante os princípios fundamentais. Ela faz uma declaração ali e você vai dizer se está certo ou está errado. Se você acertar a questão, você ganha 1 ponto. Se você errar essa questão, você é apenado com menos 1 ponto. Ah, Evandro, mas como é que funciona isso? Imagine um conjunto de 5 questões certo e errado. Questão 1, 2, 3, 4, 5. Onde você tem que dizer se a questão está certa ou tem que dizer se a questão está errada. O que acontece se eu acertar 3 questões e errar 2 questões? O que acontece é que essas 3 questões que você acertou, você ganhou 1 ponto. E essas 2, você perdeu elas e menos 1 ponto. Ou seja, você saiu daqui perdendo essas 2 e você ainda está devendo mais 2 pontos. Então, além de perder essas 2 que você errou, você retira mais 2 questões da tua prova. Sobra uma questão que vai virar 1 ponto. Evandro, e se eu não responder? Quando você não responde, você não ganha e não perde. Mas se você responder errado, você é apenado com menos 1 ponto. Cara, acredita, depois que você começa e acostuma, é sem sombra de dúvida a melhor forma de se fazer a prova. Porque SESP-UNB, quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Vamos para a segunda dica aí. Basicamente é um subtítulo do que eu acabei de trazer para você. Você vai ter que ler o edital, porque o edital é a lei do concurso público. Então você tem que saber se o formato das questões é A, B, C e D, A, B, C, D e E, ou se o formato da questão é certo ou errado, ou ainda, existem os formatos de questão que são A, B, C, D e E, mas eles são mais complexos, como somente uma está errada, somente 2 está errada, somente 3 está errada, somente 4 está errada, somente 5 está errada, todas estão erradas. Esse tipo de formato, esse terceiro, é uma junção entre o formato A, B, C, D e E e o certo ou errado. Porque você tem um A, B, C, D e E, mas tem que avisar cada uma delas se está certo ou está errado, está certo ou está errado, porque no final eles vão te perguntar quantas certas e quantas erradas. Para que serve isso? A probabilidade de você chutar e acertar é muito pequena. E nós vamos ver um pouquinho mais no decorrer do vídeo. Vamos ver agora a dica 3. Bem, a prova discursiva, que é a redação, é a celeuma de todo concurseiro. Primeira coisa que você tem que fazer. Prova discursiva é igual prova física. Você tem que treinar, tem que escrever, tem que fazer, tem que ter regularidade. Evandro, qual é o melhor professor de prova discursiva? É você mesmo, fazendo 2, 3 redações por semana. Quem escreve vira escritor. Quem escreve muito vai se dar muito bem numa redação. Após isso, você tem que conhecer as regras do edital. Coloca-se ou não título. A maioria não traz, então colocando título ou não colocando título, você vai fazer uma boa prova. Isso aí é folclore, coisas do tipo, ai, título elimina o candidato. Folclore, tá? Só se vier expressamente proibindo. O problema é que às vezes o título foge do tema. Então você tem que tomar cuidado que a prova discursiva tem que estar ligada ao tema. Existe um esquemazinho que é introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que seria no segundo e no terceiro parágrafo, e a conclusão. Tem que ter elementos de coesão e coerência e você vai fazer uma ótima prova de redação. Agora, faço a prova de redação no começo ou no fim. Cada um tem uma técnica. Eu faço sempre a prova de redação no início. Por quê? Porque demanda muito tempo para fazer uma prova de redação. No meu caso,
geralmente 1h30 eu termino ela passando para a prova, para a folha de prova definitiva, entrego e já começo no objetivo, é menos um peso. Mas você vai descobrir isso fazendo um simulado. O posicionamento, se você faz no meio, no início, no final, uma redação, é só testando no simulado. Vamos para a dica 4 aí. O chute consciente funciona na prova SESP-UNB, mas se você estudar muito, historicamente, metade da prova, ou com pequena variação, ele vem a meio, ou seja, você tem 120 questões, você vai ver ali com variação 62 certas, 58 erradas, e não sou eu que estou falando, é só você pegar e fazer a computação de todas as provas SESP-UNB de 1993, quando eles tiveram o formato novo para frente, todas vão estar assim. Agora, o chute consciente funciona muito se você fizer uma ótima prova e se você fizer, por exemplo, 100 questões e dessas 100 questões você descobrir que tem 60 erradas na tua prova e 40 certas. Cara, pode chutar as outras na errada para equilibrar a prova. Porque, de qualquer forma, se estatisticamente é meio a meio, quer dizer que se você botou 60 certa, é porque se você não tiver certo no chute consciente, você já fez uma prova horrível. Logicamente, você não vai ganhar todas as questões. Mais de 20 você consegue chegar a ganhar 8 questões no chute consciente. Há uma escadinha, turma regular, você tem que aprender o exercício, você tem que aprender o conteúdo, seja em videoaula, seja em PDF, seja em livros. Mas conteúdo você vai ter. Você não tem fórmula mágica para o conteúdo chegar na sua cabeça sem você estudar. Você tem que estudar. Posteriormente tem que fazer exercícios da própria banca, mas muitos exercícios. E eu sempre aconselho o aluno, pegue uma bateria de exercício de português, por exemplo, e tire 2 cópias. Faça aquele exercício mais de uma vez. E outra, preste muita atenção nas questões que você errou. Saiba porque você errou. E as que você acertou, confira se você entendeu porque você acertou. Porque senão você vai ficar numa roda viva, errando sempre as mesmas coisas e acertando coisas pelo chute que você não sabia porque você acertou. Terceiro ponto é simulado. Treino é treino, jogo é jogo, mas quem não treina bem não joga bem. Paralelo ao simulado, é muito bom baixar questões originais de prova. Você baixa essas questões originais da prova e refaz elas quantas vezes você quiser. Quanto mais exercício você fizer de forma consciente, mais você vai ser desempenho na prova. Faça um bolão encadernado de provas anteriores e fique fazendo. Acostume-se com a diagramação, com a forma, com o tempo, faça muita redação, estude regular, exercício simulado e só ter um pouco de paciência que a sua aprovação vem. Só conheço 2 tipos de aluno. Um aluno que parou e não passou e o outro aluno que continuou e sempre passou. Pode acreditar, acredita em você e vai dar certo. Se inscreve no canal, dá uma pancadinha aí e deixe seus comentários, porque os seus comentários e as suas dicas viram esse tipo de vídeo. Alô você! E aí tem que esperar mais 1, 2 anos, dependendo do concurso, para a prova vir de novo. O importante é não pensar quando a prova vai vir, mas se você vai estar preparado para a prova. Então se estuda antes do edital sempre, muito antes do edital. Quando sai o edital, na verdade, o que você faz é refinar o conteúdo e chegar bem na prova. Muita gente aqui na internet fica falando que passou em 3 meses, 4 meses, 90 dias, 60 dias. É mentira e uma mentira escrachada. Quem estuda para concurso, tá me ouvindo e sabe o que eu estou falando, sabe que em 60, 90 dias você não faz nada, a não ser ajustar o edital ao estudo anterior com a prova que vem pela frente. Então, basicamente, é só o refino. Então, começa a estudar sempre antes do edital. Próxima dica aí. Não tenha medo de falhar. O maior sucesso é a liberdade de falhar. E eu sou um cara que falhei muito na vida. Eu posso dizer para você que sou o cara que mais errei. Acredita, mesmo depois de adulto e consciente, bem maduro, eu faço ainda ou fazia umas cagadas. Mas eu pego essas cagadas e uso para crescer. Eu evoluo sempre, porque falhar é normal da natureza humana. O que não é normal, mas sim é normal pros fracassados, é cair e ficar. Eu falho, levanto e sigo em frente. Costumo dizer que depois de 30 erros eu sou um cara mais 30 sem erros. Então, pessoas especiais olham em problemas, grandes oportunidades para mudar de vida, e pessoas normais olham em problemas, problemas. Tá aí a grande maioria dos 95% de pessoas que vão ser medíocres, normais, e os 5% que vão estar no topo, que é igual eu, igual você que está me assistindo, e não vai ter medo de falhar. Vamos para a próxima aí. Esqueça os nãos. Você pode ser tudo aquilo que sempre sonhou. Cara, o não, ele é um advérbio de negação que ele ferra você a primeiro plano se tudo você fala não.
Na própria empresa, às vezes eu chego, cara, vamos fazer isso aí, porra, não dá. Falo, não dá o porquê? Então se não dá, agora é que a gente vai fazer. Vou te dar uma dica fundamental para não alongar. Quando alguém falar não dá, aí é que você vai ser birrento, burro, grosseiro, grotesco com a vida e você vai chegar lá e vai fazer só porque alguém disse que você não conseguiria fazer. Se você fizer isso, você vai ser um ser completamente diferenciado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma curtidinha aí que é importante, que o YouTube entende que você gostou do vídeo, deixa seu comentário que a partir desse comentário que vem esses vídeos muito bacanas de orientação. Alô você! Meu nome é Rogério Grieco, sou procurador de justiça. Estou aqui no Alphacom com meu querido amigo Evandro, no curso Delta Mais Preto. Ei, gente! Boa noite pra vocês. Boa noite! Quem tá por aí? Tudo bem, galera? Todo mundo estudando? Saiu o edital hoje. 8.112, hein? Na veia. Quem tá comigo aí nessa preparação? Vamos falar hoje sobre essa lei, que é muito cobrada, né? Que fala sobre esse Estatuto dos Servidores Civis da União, federais. A gente vai trabalhar essa lei hoje, vamos falar sobre quais são os aspectos que eu acho mais importante, o que vocês têm que prestar muita atenção, o que vocês têm que ter mais aí, ó, ficar de olho. Pessoal, tá disponível para vocês um material aí, eu vou mostrar algumas partes do material, esse material foi construído por mim, então dá uma olhadinha aqui com muito carinho, tem toda a matéria que vocês têm que estudar. Gente, olha lá, para começar essa matéria, o que é muito importante a gente saber? Gente, o que é muito importante saber? O conceito de agente público, sabia que isso é importante? Vocês sabiam que isso é importante? E é mesmo, gente. Quem está dentro desse gênero de agentes públicos? Claro que os servidores estão aqui, olha, despencam nas provas de concurso estatísticas com base em todas as questões dos últimos 7 anos. Então, primeiro ponto que eu tenho que saber, conceito de agente público. Sabendo, né, que servidores aqui despencam nas provas de concurso. Despencam. Além disso, gente, formas de provimento no cargo público, né? Pessoal, são 7 formas de provimento, sendo que a nomeação é o mais cobrado, é a única forma de provimento originária, é a mais cobrada, sim. Outros aspectos, prof, que são bem importantes. Gente, o processo administrativo disciplinar, vocês não dão muita atenção, mas ele é muito importante para fins de prova, despenca nas provas de concurso. E aspectos ligados à vida funcional do servidor, né? Conceitos de posse, exercício, estágio probatório, vencimento, subsídio, vocês têm que saber isso sim. Além disso, remoção e redistribuição, que não são, né, hipóteses de provimento, mas esses conceitos você tem que saber sim na hora da prova de toda forma. Vamos lá, gente, começando aí sobre o primeiro aspecto que a prof vai falar hoje, né, gente? Sobre o conceito de agente público. Agente público, o que é agente público? Gente, agente público é todo mundo que atua em nome do poder público, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração, todo mundo é agente público. Dentro desse gênero, olha lá, joga no quadro para mim, nós temos os servidores que têm um cargo, nós temos os agentes políticos, os particulares em colaboração, aqueles que foram contratados temporariamente pelo poder público e o empregado público. Gente, todo mundo exerce uma função administrativa, uma função de Estado, ainda que transitoriamente. Prof, eu fui mesário. No momento que eu fui mesário, prof, eu era um agente público? Sim. Se você fizer alguma besteira ali sendo mesário, se você praticar uma conduta que ensejar um dano ao particular, quem responde por aquela conduta, né, é o Estado. Naquele momento você está atuando em nome do Estado, então você é um agente público. Todo mundo aí que está dentro desse conceito, gente, dentro dessas espécies que eu falei com vocês, são agentes públicos. Começando pelo agente político. De fato, quem que é um agente político? É aquele que foi eleito. Que foi eleito, né? Prefeito, presidente, governador, agente político.
Mas não só esses, gente. Aquele que foi eleito e aquele que está o quê? Logo abaixo, na alta gestão do Estado, decidindo, tomando as grandes decisões políticas. Quando eu escuto essa palavra, né, política, eu lembro de função de governo. As grandes diretrizes do Estado são tomadas por esses agentes. Então, o agente político é aquele que foi eleito. Presidente, prefeito, governador. E aqueles que estão logo abaixo desses agentes, logo abaixo, que auxiliam, né, na função política, que tomam as grandes decisões. Então, ministros, secretário de Estado, secretário municipal são agentes políticos. Te pergunto, qual que é o vínculo desses agentes com a administração pública, com o Estado? É um vínculo estatutário. Vocês vão escutar muito essa palavra estatutário, né? O que é um estatuto? Gente, estatuto é a lei. É a lei, correto? É a lei que vai reger aquele vínculo ali, beleza? Mas não só aqueles que foram eleitos, não só esses que foram nomeados para desempenhar cargos de alta gestão. Então, os eleitos, nomeados para ocupar cargos de alta gestão, não só esses, gente. Os membros do MP e magistrados também são agentes políticos. Beleza? Beleza. Vamos chegar logo no que interessa? Também são agentes políticos os servidores. Servidor, gente, é quem ocupa um cargo. O que é um cargo? Cargo, gente, quando você assumir seu cargo, cargo é um conjunto de atribuições que você está assumindo. Prof, quando que se dá a investidura do cargo? Quando que eu vou me investir naquelas funções, naquelas atribuições? Com a posse. Na hora que você assinar o termo de posse. Né? O ato de nomeação é um ato de provimento, está provendo a você aquelas funções. Mas você assume, você vai ser investido naquelas funções com a posse. Aí eu te pergunto, o cargo, gente, pode ser um cargo em comissão ou um cargo de provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo é esse que você está querendo aí. É aquele cargo que quando você assume, após 3 anos de efetivo exercício, após uma avaliação de desempenho satisfatória, você pode alcançar a estabilidade. Você vai alcançar essa estabilidade. Prof, quando eu alcanço a estabilidade, eu nunca mais vou poder perder esse cargo, né? Eu vou ter esse cargo para sempre? Não é bem assim, não. Calma. Vou falar para vocês. Mas então, o cargo, gente, esse conjunto de atribuições, pode ser um cargo de provimento efetivo ou um cargo em comissão. Provimento efetivo ou um cargo em comissão. Cargo de comissão, né, gente, é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Qualquer um pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão. Ainda que não tenha sido aprovado em concurso público, qualquer um pode ocupar esse cargo em comissão. Agora, o cargo de provimento efetivo tem que passar no concurso público, não é verdade? Agora, gente, sobre cargo em comissão e cargo de provimento efetivo, eu vou falar para vocês quais são os 2 pontos que são as minhas apostas para a sua prova. Primeiro ponto, cargo em comissão. O cargo em comissão, ele vai ser destinado àquelas pessoas que vão exercer funções de chefia, direção ou assessoramento. Beleza? Ok. Mas existe uma outra gratificação, um outro tipo no caso, de adicional que você pode receber, que chama função de confiança, para o exercício das mesmas funções, direção, chefia e assessoramento. Então, peraí, tanto o cargo de comissão quanto a função de confiança são destinados àqueles que vão exercer funções de direção, chefia e assessoramento, certo? Certo. Então, qual que é a diferença entre cargo em comissão e função de confiança? Gente, isso despenca nas provas de concurso público. O cargo em comissão pode ser destinado a qualquer pessoa, qualquer um, ainda que não tenha nenhum vínculo com a administração pública. Qualquer pessoa pode, o quê? Pode ser nomeada para exercer um cargo em comissão, qualquer um, ok? Só que a função de confiança só pode ser o quê, gente? Só pode ser direcionada para aqueles que já possuem um cargo de provimento efetivo com a administração pública. Então é diferente, a diferença está ali. Por quê, prof? Vamos falar, olha, gente, isso tem que estar bem claro. Ambos, tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão, são destinados o quê, gente? Para exercício dessas funções, direção, chefia e assessoramento. Só que o cargo em comissão,
Qualquer um pode ser nomeado para exercer um cargo em comissão. Alguém que já tem um vínculo de natureza o quê? Um vínculo efetivo, um cargo de provimento efetivo, pode ser nomeado para exercer um cargo em comissão? Pode. Alguém que nem tem vínculo nenhum com a administração pública, pode ser nomeado para exercer um cargo em comissão? Pode. Quais que são as funções? Direção, chefia e assessoramento. E quando a gente fala de função de confiança? Aí é diferente. Só quem já tem um cargo de provimento efetivo pode ser agraciado com essa função de confiança. Eu sou procuradora do Estado. Eu posso ser nomeada para exercer uma função de confiança da direção da Procuradoria? Ser procuradora-chefe da Procuradoria? Posso. Por que eu posso? Porque eu já tenho um vínculo, o quê? Já exerço um cargo de provimento efetivo com o Estado. Essa diferença aí tem que estar clara na sua cabeça. Beleza. E sobre o cargo de provimento efetivo, prof? O que é mais importante de saber? Pessoal, quem tem cargo de provimento efetivo é aquele que pode alcançar o quê? A estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. Onde que esses profissionais estão trabalhando, prof? Onde que esses que têm um cargo de provimento efetivo estão trabalhando? Na administração pública direta, autarquias e fundações, nas pessoas jurídicas de direito público, beleza? Mas isso aí é mole, é mole. Vocês sabem, né? Vocês sabem que aquele que tem um cargo de provimento efetivo, né? Que vai permanecer na máquina pública, vai adquirir estabilidade, está trabalhando nas pessoas jurídicas de direito público. Isso é fácil. Mas, gente, sabe o que vocês têm que saber? Existem algumas hipóteses nas quais o servidor público que está o quê? Que já está estável, que já alcançou a estabilidade, pode perder esse cargo. E são 4 situações, gente. Quando que o servidor público estável pode perder o cargo? Mediante sentença judicial com trânsito em julgado, mediante processo administrativo no qual seja assegurada ampla defesa e o contraditório, mediante avaliação periódica do desempenho e no caso em que o ente federado está descumprindo o limite de gastos com despesa de pessoal. Gente, você alcançou a estabilidade, você foi aprovado, você está lá trabalhando, alcançou a estabilidade e pode perder o seu cargo. Em razão de uma sentença judicial com trânsito em julgado, em razão de um processo administrativo no qual seja assegurada ampla defesa e contraditório, quando você aí cometeu uma infração que é punível com a demissão, por exemplo. Lembrando que, para a administração pública punir o servidor, qualquer tipo de punição, né, que a administração pública pode aplicar ao servidor, ela deve conferir a ele o direito de ampla defesa e contraditório. Para punir, ele tem que ter o direito também de se defender, não é verdade? Ok, prof, processo administrativo no qual seja assegurada ampla defesa e contraditório. Terceira situação, a avaliação periódica de desempenho. Gente, você alcançou a estabilidade, mas você continua sendo avaliado. Continua sendo avaliado, beleza? Tem que prestar o serviço com eficiência, com regularidade, correto? Beleza. E na 4ª hipótese é o que vocês aí erram, porque esquecem. Gente, cada ente federado tem um limite para gastar com despesa de pessoal. A União não pode superar 50% do orçamento da União com gasto de pessoal, né? Com salário, com remuneração. Os estados não podem superar o quê? 60%, nem os municípios 60%. Tem um limite, está na lei de responsabilidade fiscal esse limite. Se o ente federado superou esse limite, ele tem que tomar algumas medidas. Algumas medidas têm que ser tomadas, porque não pode superar o limite. Vamos tomar algumas medidas, vamos reduzir esses gastos com despesa de pessoal. Primeira medida, exoneração de 20% dos servidores que têm o quê? Cargo em comissão. 20% dos cargos em comissão. Segunda medida, exoneração dos servidores não estáveis. Aqueles que estão ainda, gente, aonde? Aqueles que ainda estão no estágio probatório. Terceira medida, exoneração do servidor estável. Professora, você está me falando que o servidor público estável pode perder o cargo nessa situação porque o ente federado irresponsavelmente não está cumprindo o limite de gasto com despesa de pessoal? Pode, pode. Mas esse servidor estável que perdeu o cargo nessa situação, ele tem direito a 2 garantias.
Primeira garantia, o cargo dele vai ser extinto. Vai ser extinto. Segunda garantia, aquele ente federado não pode criar um cargo semelhante, né? Semelhante no sentido assim, né, com as mesmas funções que ele desempenhava pelo período de 4 anos. Então ele tem essas duas garantias, beleza? Tem essas duas garantias. Ah, gente, esqueci de falar com vocês um ponto. O cargo, esse conjunto de atribuições, o cargo vai ser criado o quê? Por lei. Criado e extinto por lei. É um conjunto de atribuições, aquele cargo foi criado e extinto por lei. E quando eu falo assim, olha, gente, vínculo de natureza, o quê? Cargo de provimento efetivo, né? É aquele no qual o agente público ali, o servidor, vai firmar um vínculo estatutário com a administração. E eu já falei para vocês que estatuto é a lei. Se você está assumindo um cargo de delegado, o vínculo que você travou com a administração pública é um vínculo estatutário que decorre do estatuto, que é a lei da carreira do delegado. Nesse estatuto vão estar todas as suas competências, os seus poderes, delegado, as suas atribuições, os seus deveres, correto? E é essa lei que estabelece o vínculo seu com a administração pública, beleza. E o cargo vai ser criado e extinto por lei, correto? Correto. Entretanto, gente, se o cargo estiver vago, ele pode ser extinto por um regulamento autônomo. Vamos relembrar um pouquinho disso? Que isso aparece, às vezes, essas questões de 8.112. Gente, a administração pública ela tem um poder normativo. Poder normativo é aquele poder que o executivo tem de editar normas no sentido de regulamentar a lei, facilitando a aplicação da lei, facilitando. Esse ato normativo, ele não inova no ordenamento jurídico, ele não inova, ele facilita a aplicação da lei. Entretanto, né, a gente tem todas essas espécies de regulamento que não inovam no ordenamento jurídico e que vão ter o nome de regulamento executivo. Mas existe uma hipótese de regulamento autônomo que pode o quê, gente? Que pode ser editado em substituição à lei, né, inovando no ordenamento jurídico. É o único regulamento que o executivo edita no sentido de inovar no ordenamento jurídico. Prof, e esse regulamento vai tratar sobre o quê? Vai tratar sobre organização administrativa, sem criar despesas, sem criar órgão, mas esse regulamento ele pode extinguir um cargo. Então, peraí, professora, você está dizendo que o cargo é criado e extinto por lei. Mas se o cargo estiver vago, se ele estiver vago, o cargo vago pode ser extinto mediante regulamento autônomo? Sim. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Então, regrinha, se cair na sua prova, cargo é um conjunto de atribuições, pode ser um cargo em comissão ou um cargo de provimento efetivo. Cargo em comissão de livre nomeação, livre exoneração, saibam a diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Tem que saber que a função de confiança é destinada somente para aqueles que já têm um vínculo de natureza, que é um cargo de provimento efetivo com a administração pública, beleza. E o servidor público efetivo é aquele que tem um cargo o quê? De provimento efetivo, ficou repetitivo agora. Aquele que vai poder alcançar a estabilidade. Quando eu falo de cargo, eu sei que cargo é criado e extinto por lei. Agora, quando eu falo de um cargo vago, eu sei que o cargo vago pode ser extinto mediante regulamento autônomo. Quem tem competência para editar o regulamento autônomo? O chefe do executivo. Prof, o chefe do executivo pode delegar essa competência para mais alguém? Pode, gente. Ele pode, né, por exemplo, delegar essa competência para o Procurador-Geral da República, para o AGU, para o Advogado-Geral da União? Pode sim, ok? Beleza, prof, entendi. Vamos lá, gente. Seguindo, então. Ah, não acabei com o quadro. Calma. Não acabei com o quadro. Beleza, gente. Então, tem que saber dessas garantias, essa dupla garantia que eu falei com vocês. Se o servidor público estável perde o cargo nessa situação, em razão aí do limite de gastos com despesa de pessoal, o cargo dele ele vai ter uma dupla garantia. Primeira garantia, que o cargo vai ser extinto. Segunda garantia, que não pode ser criado um cargo semelhante ao que ele desempenhava durante o período de 4 anos. Beleza. Prof, você falou de cargo, né? E tudo, mas assim, professora, quais são os requisitos, né, prof? Quais são os requisitos, gente, para investidura num cargo público?
São 6 requisitos. Nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado. Estrangeiro nos termos da lei. A gente tem muito pesquisador estrangeiro, professor de universidade estrangeiro. Estrangeiro nos termos da lei. Além disso, gente, mínimo de 18 anos, nível de escolaridade exigido para o cargo, aptidão física e mental, quitação das obrigações militares e eleitorais, pessoal, e gozo dos direitos políticos. Gente, requisitos para investidura no cargo. Investidura, quando eu estou me investindo no cargo, né, naquelas funções, que se dá com a posse, não é verdade? Mas eu te pergunto, pode ser criadas outros requisitos para investidura em um cargo específico em razão da natureza das funções? Eu posso, assim, criar no edital, né, um limite de altura? Eu posso criar no edital aí algum requisito novo? No edital, não. Na lei, pode. No edital, não, viu, gente? Na lei, pode. Mas esse requisito ele vai estar ligado ao quê? Às atribuições do cargo. Eles têm que estar justificados na natureza das funções. Existe-se aquele requisito em razão da função que vai ser desempenhada. Beleza? A lei pode criar. O edital, não. Beleza. Beleza. Ok, prof, quem mais que está nesse conceito de agente público? Você falou já dos políticos, você falou dos servidores. Vamos falar agora do empregado público. Pessoal, empregado público é aquele que fez o quê? Fez concurso, foi aprovado no concurso público, foi aprovado. E quando ele é aprovado, ele vai celebrar com a administração pública o quê? Um contrato. Um contrato de emprego regido pela CLT. Como eu estou falando de um vínculo empregatício, esse empregado não vai adquirir estabilidade. Não vai, não vai não, vai não. Prof, e ele vai ter prazo de estágio probatório? Ele vai ter um período que a gente chama de período de experiência de 90 dias. Mas não vai adquirir estabilidade, não. Aí você pensa assim, nossa, mas que sacanagem, o rapaz ficou estudando. Passou no concurso, agora ele assinou um contrato, ele pode ser demitido de qualquer forma? Gente, entendimento do STF, pensa comigo, aquela empresa estatal fez toda uma justificativa de necessidade de contratar, falou que precisava contratar, que precisava daqueles empregados públicos. Ela pode agora simplesmente demitir? Demitir. Gente, a demissão tem que ser devidamente motivada, mas o empregado público não adquire estabilidade, beleza? Ok. Além disso, também está no conceito aí de agente público, gente, os particulares que estão em colaboração com o poder público. Particulares em colaboração com o poder público também são agentes públicos, gente. Por qual razão, prof? Porque eles estão exercendo função pública. Quem são eles? E ficou apertado aqui. Agentes delegados. Aqueles agentes delegados, gente, que celebraram com a administração pública um contrato de concessão e permissão. Pensa comigo, né? O Estado tem uma série de prerrogativas, eles têm uma série de funções. E o Estado está lá pensando, ai meu Deus, é muita coisa para fazer, é muita coisa. Como que eu posso descentralizar isso? Né? Eu quero descentralizar. O Estado pode descentralizar de duas formas, mediante outorga ou mediante delegação. Mediante outorga, né, o Estado faz o seguinte, vou criar uma autarquia. Essa autarquia vai ser responsável pela prestação desse serviço. A administração pública direta está criando uma autarquia que vai passar a ser responsável por aquele serviço ali. Uma outra pessoa jurídica. Isso é outorga. Mas a administração também pode fazer o seguinte, gente, pode celebrar um contrato com uma empresa privada. Mediante a assinatura desse contrato, o Estado fala o seguinte, empresa privada, agora você é responsável pela prestação de um serviço público. Vai prestar um serviço público e a contraprestação que você vai receber não vai ser eu que vou pagar, não. Quem vai pagar é o usuário do serviço. É o que acontece, né, gente, aí na grande maioria dos municípios, nos serviços de transporte municipal. Não é verdade? Tem uma empresa privada que presta o serviço e a gente remunera ela toda vez que a gente entra e paga a passagem do ônibus. Te perguntar, quando aquela empresa está ali prestando aquele serviço público, ela está atuando em nome do Estado.
ela está exercendo função administrativa. Inclusive, gente, ela pode editar ato administrativo, porque naquele momento ela está no exercício da função administrativa. Ela pode editar ato administrativo naquele momento? Pode sim, pode sim. Lembre-se disso. Inclusive também, gente, se algum agente, algum empregado dessa empresa, concessionária, permissionária de serviço público, se ele praticar algo que ensejar um dano ao particular, aquela empresa concessionária, haja vista que ela está no exercício de uma função administrativa, mediante delegação, ela vai responder por aquele dano objetivamente. A empresa concessionária vai assumir, né, o que aquele funcionário dela fez e vai pagar uma indenização para aquela pessoa. Beleza? Isso aí é matéria de outra aula. Vamos lá. Além disso, gente, os agentes honoríficos convocados, jurados, mesários, gestores de negócio, voluntários, quando você aí foi voluntário da escola, agente público naquele momento, delegado de negócio titular de cartório, beleza? Esses são os agentes públicos. Todos eles, gente, todos eles estão atuando o quê? Estão exercendo função de Estado. Agora, quando eu falo da Lei 8.112, eu estou falando de quem? Dos servidores públicos civis. Eu estou falando dos militares? Não. Estou falando dos servidores públicos civis federais, correto? Então, vamos trabalhar um pouquinho mais como que esses servidores, né, vão ter acesso ao cargo, como que eles vão conseguir isso tudo que eu falei com vocês, a estabilidade, como é que vai ser isso? Pessoal, para ter acesso a um cargo de provimento efetivo, eu tenho que ser aprovado em um concurso público. Concurso público de provas ou de provas e títulos, né? Tem concurso só de título? Não, não tem concurso só de título. Prof, qual que é o prazo de validade do concurso? Estou dando um monte de questãozinha aqui que é, ó, manjada. Qual que é o prazo, prof? De validade do concurso, 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Se o concurso público tem um prazo de validade de 6 meses, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos? Não. Igual período, beleza, gente? Por igual período. Olha aí, vou jogar na tela para eles verem. Olha aí, gente, eu mostrei para vocês. Tá vendo tudo aqui, olha. Esse material está disponível para vocês. Vocês conseguiram? Deixa eu ver se eles conseguiram. Conseguiram, gente? Conseguiram? Tá aqui, ó. Tá na tela. Deixa eu te mostrar. Tá na tela? Beleza, gente. Você apaga para mim, querido? Você apaga um pouquinho para mim. Beleza, gente, olha só. Olha como que esse artigo 5º despenca nas provas. Hoje eu fiz aquele comentário sobre o edital. Pessoal, tem que saber os requisitos básicos para investidura no cargo público? Tem. Quando eu coloco assim, vem, gente, em vermelho nesse material... Só deixa o pessoal tirar o print primeiro. Ah, tá, gente. Eu vou escrever coisas novas no quadro. Quer tirar print? Pode tirar print. Oi? Pode ser beber nada. Uhum. Pode tirar print de tudo. Deu? Na tela. Beleza. Pessoal, eu quero só mostrar para vocês um pouquinho do material e a gente vai voltar para o quadro. Eu sei do amor que vocês têm pelo quadro. A prof também tá amando, então vamos fechar aí, olha só. Gente, eu falei hoje, esse material, ele tá todo colorido. Por quê? Tudo que está em vermelho, gente, responde a mais de 300 questões. Tá vendo aqui, ó, questão 4.983, questão 2.739, essa parte aqui responde a mais de 300 questões. Gente, isso aqui é material do meu manual que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês do AlphaCom. Esse material está esgotado, eu estou fazendo isso para vocês, então presta atenção, aproveita. Todas essas páginas aqui respondem a qualquer questão de prova dos últimos 7 anos. Não tem questão que não está respondida por isso aqui. Olha só, gente, o servidor público estável só perderá o cargo nessas situações. Falei com vocês. Aí a gente fala aqui da situação do limite de gastos com despesa de pessoal. Então, tudo isso a gente conversou. Os limites de cada ente federado. Requisitos para investidura no cargo público. Hoje vocês me perguntaram
na live que a gente fez no evento sobre quais seriam os artigos mais cobrados da Lei 8.112. Quem está com a gente aqui no AlphaCom vai ter acesso aos artigos e incisos mais cobrados da Lei 8.112, detalhadamente com tudo, gente, com tudo. Então, galera do AlphaCom vai ter acesso a tudo isso, sim. Beleza. Falei dos agentes públicos, eu não vou falar da diferença entre agente cargo vitalício e cargo efetivo, porque não é tão importante assim para ter... Eu não acho que vai aparecer na sua prova. Tá vendo aqui a diferença de função de confiança com cargo em comissão? Tá em vermelhinho de novo. O que está em verde aqui responde só 100 questões. O que está em amarelo, 200. E o que está em vermelho, 300 questões ou mais. Beleza. Além disso, gente, eu não falei com vocês também sobre os contratados, aquelas pessoas que foram contratadas temporariamente. Tava aqui. Pessoal, a administração pública em situações emergenciais, em situações de calamidade, ela pode contratar temporariamente? Pode contratar temporariamente. E aquelas pessoas que foram contratadas temporariamente, elas podem o quê? Elas poderão, elas vão exercer funções administrativas, funções públicas, elas são consideradas agentes públicos? Sim. Beleza. Quando eu falo de concurso público, gente, eu já falei com vocês, né, que o concurso público é de provas ou de provas e títulos, e a gente tem a validade de concurso de até 2 anos, prorrogável por uma vez por igual período. Beleza. Prof, eu tenho concurso público, né, agora existe aquela questão da reserva de vagas para os deficientes, né? Como é que funciona isso? Gente, reserva de até 20% das vagas para deficiente. Se eu tenho um concurso público para provimento de 2 vagas, eu poderia reservar uma vaga só para um deficiente? O que vocês acham? Não, por qual razão, gente? Porque eu estaria reservando 50% e até 20%, beleza? Beleza. Sobre formas de provimento, que eu quero falar com vocês, que é um outro ponto que despenca nas provas de concurso público. Vamos lá, forma de provimento. Gente, macete para vocês. PAN mais 4 R's. O P de promoção. O A de aproveitamento. O N de nomeação. O primeiro R de readaptação. Reversão. Recondução. E reintegração. Vamos lá. Gente, promoção. Lembrando que a única forma de provimento originário é essa aqui, a nomeação. Por quê? Quando eu tenho a nomeação, gente, eu estou presumindo que você não tem vínculo nenhum com o Estado. Vínculo nenhum. E está sendo nomeado para ocupar um cargo de provimento efetivo. Prof, mas e no caso em que eu já tenho um vínculo com o Estado, eu tenho um cargo de provimento efetivo e eu vou assumir um cargo de provimento em comissão? Isso pode acontecer? Gente, como eu falei com vocês, o cargo em comissão pode ser destinado tanto para aqueles que não têm vínculo nenhum com a administração pública, quanto para aqueles que já têm um vínculo prévio, né? Já exercem um cargo de provimento efetivo. Isso pode acontecer? Pode. Por exemplo, né, eu falei para vocês a procuradora. Eu, como procuradora, recebo uma remuneração X. Quando eu sou chamada para assumir a chefia da procuradoria, eu vou ser o quê? Agraciada com um cargo em comissão? Posso ser? Posso. Eu posso também ser agraciado com uma função em confiança? De confiança? Posso. Por que eu posso? Porque eu já tenho um vínculo de natureza, o quê? Um vínculo efetivo com o Estado. Então, eu posso sim, tanto a função quanto o cargo em comissão. Mas eu vou receber a minha remuneração mais um plus, né? Mais um plus, gente. Eu estou assumindo uma função de direção, chefia e assessoramento, eu vou receber mais um plus. Só que, gente, quando a gente fala de nomeação, forma de prover a você o cargo, né? São formas de provimento.
do cargo público? Quando eu falo de nomeação especificamente, a gente presume que aquele servidor não tem vínculo com a administração pública. Por isso que a única forma que é de provimento originária. Beleza. Vamos falar sobre as outras. Promoção. Promoção é uma forma de provimento derivada. Por que, gente, derivada? Porque nesse caso, o servidor público ele vai ser promovido na carreira. Na carreira dele. Toda carreira, né, gente? Tem um plano de promoção, progressão, né? Você fez mestrado, você está aqui trabalhando já tem tanto tempo e você pode ser promovido. Como assim promover, professora? Como assim? Quando você entra na sua carreira, você entra, por exemplo, no nível 1A. 1A. Depois de 4 anos de efetivo exercício, depois de fazer um mestrado, de fazer uma pós, você ganhou vários pontos. Você vai ser promovido. Você vai deixar aquele nível 1A e vai passar para o 2B. Você está assumindo aquele nível, não está? Aquela função ali 2B. Você está sendo provido naquele cargo, no 2B, quando você subiu de nível. É isso que acontece na promoção. Beleza? Ok. Aproveitamento, prof. É quando eu vou aproveitar aquele servidor que está o quê, gente? Em disponibilidade. Quem que é o servidor que está em disponibilidade? Vamos dizer que você aí está desempenhando suas funções. Um dia de administração pública, em razão de um corte orçamentário, aquela situação que eu falei para vocês, ou então o órgão foi extinto, alguma coisa aconteceu, você foi colocado em disponibilidade. Indisponibilidade. Você foi para casa para receber o quê? Uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Só que depois de um tempo, a administração pública quer te aproveitar numa outra função que é correlata com a função que você desempenhava. Você pode ser aproveitado? Pode. E essa forma de aproveitamento é uma forma de provimento? Prover você daquelas atribuições do cargo? Sim. Correto? Então tá. Aproveitamento também é uma forma de provimento que derivada, porque a única originária é a nomeação. Próxima, readaptação. Readaptação, gente, você sofreu um acidente, né? Um acidente, por exemplo, você é um motorista de ônibus concursado, sofreu um acidente de carro, perdeu um braço. Você pode continuar sendo motorista? Não pode, né? Não pode. Mas você vai ser o quê? Readaptado para uma função que exige o mesmo nível de escolaridade, uma equivalência da remuneração. Quando você assumir essa nova função, é uma forma de provimento, de prover você daquele cargo? Sim. É também uma forma de provimento derivada, beleza? Readaptação. Reversão, gente. O V de versão, gente, é V de velho. A reversão, ela acontece em duas situações, né? Quando eu tenho alguém que foi aposentado por invalidez e quando eu tenho alguém que está aposentado voluntariamente e quer voltar. Como assim, prof? Fui aposentado por invalidez, mas a perícia médica verificou que são insubsistentes os motivos da invalidez, que eu posso voltar. Então, volta. Quando eu voltar, gente, eu tô o quê? Eu tô sendo provido daquelas funções? Tô. Forma de provimento também derivada. Beleza. Mas tem uma segunda situação de aposentadoria aí. Eu me aposentei voluntariamente, mas estou em casa, entediada, não consigo ficar em casa, quero voltar a trabalhar, sempre gostei de trabalhar, quero trabalhar. Eu posso o quê? Pedir para voltar? Pode. Mas e aí, eu vou voltar ou não vou? Gente, desde que seja no interesse da administração pública, desde que você, quando estava em atividade, fosse um servidor estável, e desde que a sua aposentadoria tenha acontecido aí nos últimos 5 anos, você pode. Você pode, desde que a administração pública tenha esse interesse. Beleza? Macete para ninguém esquecer, gente. O V de versão é V de velho. Aí você tem aquela ideia do aposentado. Aí você vai lembrar, é tanto aposentado por invalidez,
né, quando deixou de existir as causas da invalidez, quanto também aquele aposentado, né, aquele aposentado que aposentou voluntariamente e quer voltar. Lembra dos requisitos, né? Esse aposentado que aposentou voluntariamente e quer voltar, para voltar, na época que ele estava em atividade, ele tem que ter, na época que ele estava em atividade, ele precisa o quê? Ser um servidor que estava gozando da estabilidade dele. E a aposentadoria dele deve ter acontecido nos últimos 5 anos, beleza? E é lógico que ele vai voltar no interesse da administração. Ok. Além disso, gente, recondução. Recondução também acontece em 2 situações. Vou colocar aqui para vocês. Em 2 situações. Quando eu fui inabilitado em estágio probatório, de um outro cargo que eu assumi, e quando um servidor público demitido foi reintegrado reintegração de servidor que foi demitido ilegalmente. Como assim, prof? Pessoal, eu sou técnica. Sou técnica e passei num concurso para analista. Sou técnica estável, já alcancei minha estabilidade. Passei num concurso para analista. Vou começar agora o quê? Entrei em exercício, comecei a trabalhar no cargo de analista, estou lá trabalhando no cargo de analista. Mas aí, após aí 3 anos de efetivo exercício, quase acabando os 3 anos, né? Porque a avaliação de desempenho especial de desempenho acontece 4 meses antes desse período de 3 anos. Eu não fui o quê, gente? Bem avaliada. Eu fui inabilitada daquele estágio probatório. E aí? E aí que eu posso ser reconduzida para o cargo que eu anteriormente desempenhava. No caso, eu era técnica estável. Posso ser reconduzida, beleza? Outra situação de recondução. Eu estou lá, trabalhando, um servidor público trabalha comigo, foi demitido. Foi demitido em razão de um processo administrativo disciplinar. Foi demitido. Fui lá, me chamaram para assumir as funções dele, assumir o cargo dele. Só que aí, gente, ele recorreu na justiça e a justiça falou assim, essa sua demissão é ilegal. Você vai voltar. Ele vai voltar e ele vai ter direito a receber tudo que ele deixou de receber. Porque a demissão dele foi ilegal. Vai voltar. Quando ele voltar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser reconduzida para a função que eu anteriormente desempenhava. Beleza? Beleza? 2 hipóteses de recondução e eu acabei de falando da reintegração. Reintegração é quando aquele servidor que foi demitido ilegalmente, né, mediante o quê? Decisão judicial, ele é reintegrado ao cargo que ele desempenhava anteriormente, que vai implicar a recondução do servidor que estava ocupando as funções dele. Beleza? Ficou claro? Vamos ver com vocês aí se ficou claro ou não ficou. E aí, gente? Ficou claro? Ficou claro? Exatamente. Tem mais de 70 anos, não vou poder pedir essa reversão. Conseguiram fazer o download? E aí, gente? Olha só. Vamos lá, então. Falei com você sobre a validade do concurso. 2 anos, prorrogáveis por igual período. Pode ser de prazo menor? Pode, mas a prorrogação vai respeitar o mesmo prazo inicial. Beleza. Tipos de concurso, falei com você já. Provas e títulos.
nulidade do concurso, reserva de vagas, a gente já conversou. Quero falar com vocês agora sobre direito do servidor aprovado em concurso. Gente, você passou no concurso. E aí, você passou dentro do número de vagas. Você tem o quê, gente? Direito subjetivo à nomeação. Tem direito subjetivo à nomeação. Prof, enquanto estão acontecendo as nomeações, ainda não chegou na minha vez, estão acontecendo, né? Está sendo organizado um outro concurso, professora. Inclusive, né, 10 pessoas foram aprovadas nesse novo concurso. Quem que vai ser nomeado primeiro? Eu, que passei no primeiro concurso? Ou aqueles ali que passaram, foram aprovados no segundo concurso? Você, correto? Você tem direito subjetivo à nomeação. Aí você me pergunta, prof, mas e eu, que não fui aprovado dentro do número de vagas? Você tem mera expectativa de direito. Só que, gente, existem algumas situações que a sua mera expectativa de direito, você que não foi aprovado dentro do número de vagas, vai se transformar em direito subjetivo à nomeação. Quais são essas situações? Por exemplo, você aí passou, o número de vagas era 20 vagas, você está na 22ª posição. Chamaram o 23º, chamaram o 21º e o 23º. Ou seja, não respeitaram o quê, gente? A ordem de classificação. Se não respeitou a ordem de classificação, a sua mera expectativa de direito, que se torna direito subjetivo à nomeação. Não respeitou? Você agora tem direito subjetivo à nomeação. Outra situação, por exemplo, você não foi aprovado dentro do número de vagas, mas você está vendo que a administração pública, que é aquele ente federado, está contratando, está realizando contratação de profissionais temporários para exercer aquelas funções que estão ligados àquele cargo ali, que você poderia ter sido nomeado para exercer. Nessa situação, gente, a jurisprudência do STF entende que você aí que tinha mera expectativa de direito vai passar a ter direito subjetivo à nomeação? Sim, também. Então lembre-se disso. Quem foi aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Quem não foi aprovado dentro do número de vagas, né, mas está lá, foi aprovado, mas fora do número de vagas, tem mera expectativa de direito, mas essa mera expectativa de direito pode se converter em direito subjetivo à nomeação, caso, por exemplo, não seja respeitada a ordem de classificação, caso verificado, olha aí, eu coloquei para vocês algumas hipóteses. Caso verificado a hipótese de nomeação em preterição da ordem classificatória, é uma situação. Hipótese de contratação temporária para cargo cujo provimento poderia ser realizado por candidato aprovado. Hipótese em que ocorre requisição de servidores para o exercício de cargo cuja função poderia ser realizada por candidato aprovado em concurso público. Todas as situações estão aí na lei para vocês, nesse material para vocês. Ok, prof. O que mais que eu tenho que saber? Vamos falar da vida funcional do servidor. Pessoal, o servidor público foi aprovado em concurso público. Aí ele vai ser o quê, gente? Nomeado. Ele vai ter um prazo de 30 dias para entrar o quê? Para tomar posse. E de 15 dias para entrar em exercício. Quando ele entra em exercício, começa o quê, gente? O estágio probatório. Após 3 anos de efetivo exercício, ele vai alcançar, gente, a estabilidade. Quando eu falo aqui, gente, de posse, a posse tem que ocorrer dentro do prazo de 30 dias da nomeação. E o exercício dentro do prazo de 15 dias. Eu posso tomar posse? Eu fiquei estudando muito tempo. Agora eu quero entrar de férias. Eu quero curtir um pouco a vida, né? Eu posso, mediante procuração, falar para minha irmã ir lá e tomar posse para mim? Posso. Além disso, gente, quando eu tomo posse, eu tenho que fazer o quê? Uma declaração de bens e valores. Eu tenho que declarar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Na verdade, a gente não tem muita coisa nessa etapa da vida, mas tudo que eu tenho que declarar. Na verdade, isso acontece também
na posse. Então, a posse ela pode acontecer mediante procuração específica. Beleza? E o exercício? É claro que não, né, gente? O exercício, claro que não. Pessoal, eu tomei posse e não entrei em exercício no prazo. O que acontece? Eu vou ser exonerado. Eu vou ser exonerado. Beleza? Lembre-se disso. Ok, prof. A partir do momento que eu entrei em efetivo exercício, inicia-se o prazo de estágio probatório. É lógico que você não pode entrar em exercício mediante procuração, né, gente? Tem que ser você aí, tem que trabalhar mesmo, correto? Beleza. Ok, quando eu assumo um cargo, né, eu começo a receber. Começo a receber. Gente, a sua remuneração, ela é composta, ela tem duas... Ela é composta. A sua remuneração é composta pelo vencimento e pelas vantagens permanentes. O vencimento básico é aquela parcela fixada por lei para remuneração do seu cargo. A lei que estabelece e as vantagens permanentes também. Prof, quando você fala de vantagens, você está falando de quê? Adicionais, adicional de insalubridade, adicional... São vários adicionais. Indenizações. E gratificação. Tanto a gratificação, gente, quanto os adicionais, eles podem ser incorporados, né, à parcela permanente mediante lei. Agora, a indenização não pode ser incorporada. Não pode ser incorporada. Aí, quando eu falo com vocês sobre remuneração, a gente tem que falar de teto. Pessoal, existe um teto geral, que é o quê? O subsídio do ministro do STF. Quando eu falo subsídio, gente, é uma parcela única que é fixada por lei para a remuneração de algumas carreiras. Ministro, prefeito, presidente recebem o quê? Subsídio. O teto geral é o subsídio do ministro do STF. Mas aí você pergunta, professora, por que várias remunerações, quando eu vejo lá, eu pesquiso, né, prof, superam esse teto? Porque, gente, nesse limite não está computadas as indenizações, não são computadas as indenizações, beleza? Além desse teto geral, existem subtetos. Subteto, no município, o subteto é o subsídio do prefeito. Ninguém pode ganhar mais que o prefeito. No estado, nos estados, aí varia. Se eu estiver falando de agentes, de servidores que trabalham no poder executivo, o subsídio vai ser a remuneração do... O teto vai ser o subsídio do governador. Se eu estiver falando de servidores que trabalham no poder legislativo, o subsídio vai ser, o teto vai ser o subsídio do deputado estadual. E se eu estiver falando do poder judiciário? Aí, gente, o teto vai ser o quê? O subsídio do desembargador. Que não pode exceder 90,25%
do subsídio do ministro do STF. Lembrando que aqui também são sujeitas a esse subteto do Poder Judiciário aqueles que trabalham, gente, aqueles que desempenham cargos como defensor, promotor de justiça e procurador. A Defensoria, o Ministério Público e a Advocacia fazem parte do Poder Executivo, mas em razão das funções que esses agentes desempenham, eles vão estar sujeitas ao subteto do Poder Judiciário, que é o subsídio do desembargador de justiça. Beleza? Ok? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês, gente. Oi? E aí, gente? Deixa eu ler um pouquinho dos comentários. E aí, vocês estão entendendo tudo? Me fala dúvidas aí, gente. Me conta, me conta, me conta. Manda uma dúvida para mim. Tem que dar um delayzinho, né? Sim. Conversa comigo, gente. Conversa comigo. Vamos lá. Já que eu não estou vendo dúvida, um outro ponto que eu quero falar com vocês é o acúmulo de cargos. Gente, é vedado o acúmulo de cargos. Ou você exerce um cargo, ou um emprego, ou uma função. Salvo em 3 situações em que é possível o acúmulo em que a lei permite. Quando eu tenho 2 cargos de professor, dois cargos de profissional da área de saúde, e um cargo de técnico mais um de professor. Beleza? Nesses casos é possível o acúmulo, somente nessas situações. Professora, quando eu falo aqui um cargo, emprego ou função, ou também uma aposentadoria, viu, gente? Existe alguma hipótese de recebimento de 2 aposentadorias? Será que pode? Será que não pode? Somente se eu estiver falando de 2 aposentadorias nesses cargos que são passíveis de acúmulo, correto? Senão, não cabe recebimento de 2 aposentadorias, não. Beleza? Essa matéria é simples. Espero que vocês não errem isso aí. E sobre isso que está um pouco relacionado aí, a gente pode falar um pouquinho de algo que é interessante. Eu quero falar com vocês sobre o afastamento para exercício de mandato eletivo. Eu sou um servidor público. Eu fui eleito, gente. Fui eleito. E aí? Servidor público federal. E fui eleito, eu vou ser afastado do meu cargo.
E vou receber o quê, gente? Federal e estadual. E vou receber o subsídio daquele cargo que eu fui eleito. Eu fui eleito para ocupar um cargo de prefeito. Eu sou um servidor, fui eleito para ser prefeito. Eu também vou ser afastado do cargo. Só que nesse caso eu posso optar pela remuneração. Ah, eu tinha um cargo de provimento efetivo, eu tinha um cargo que eu tinha uma remuneração melhor do que o subsídio do prefeito. Eu posso optar, você pode optar. Agora, eu fui eleita para ser vereadora. Eu vou ser afastada do meu cargo? Se houver compatibilidade de horários, eu posso acumular as duas funções. O meu cargo que eu exerço, mais o mandato eletivo de vereador. Posso sim. Se houver o quê? Compatibilidade de horários. Nesse caso, se eu conseguir acumular, né, mostrar que tem compatibilidade de horários, eu vou receber as duas remunerações. Correto? Beleza? 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 Deixa eu ver as perguntas de vocês. Tem pergunta aí? Manda uma pergunta para mim, gente. Não estou vendo pergunta nenhuma. Cadê as perguntas? Então, gente, se eu fui eleita para ocupar o quê? Um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, eu vou ser afastado do cargo e vou receber o subsídio, o quê, gente? Do mandato eletivo. Se eu fui eleito para ser prefeito, eu vou ser afastado do cargo e eu posso optar pela remuneração, ou pela minha remuneração como servidor, ou pelo subsídio do prefeito. E o vereador, se houver compatibilidade de horários, ele pode acumular as duas funções. Ninguém tem dúvida, gente? Cadê? Não sei porque que não está aparecendo aqui. Não está aparecendo para mim. Mas eu vou seguir mais um pouquinho. Eu vou seguir, acho que estava desabilitado aqui nos comentários. Eu estou vendo só o número de pessoas. Ah, agora apareceu, não estava aparecendo não. Não estava aparecendo não. Agora apareceu. Baixo o material, aproveitar para te mostrar aqui onde é que está o material, às vezes o pessoal Tá. pergunta. Está na aba de evento do Alfa. Aqui, ó. Nossa. O material está aqui. Aconteceu uma coisa aqui. Tem jeito? Tá na tela. Tá, vou mostrar aqui. Como é que eu clico aqui? Materiais? Gente, Baixar o material aí.
Eu vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo a aula, mas eu vou deixar aqui para vocês o caminho para baixar o material completo. Olha aí, eventos. Apareceu aí para eles? Tá aparecendo, né? Olha aí, gente, vocês acessam o site do AlphaCom. Eventos. Tá vendo aí? Vocês conseguem fazer o download do material gratuito. Beleza? Pessoal, vou fazer o seguinte. Deixa essas dúvidas nos comentários desse vídeo, eu vou responder todas elas, tá bom? Eu faço questão de responder. Eu vou ter que encerrar a aula um pouquinho mais cedo, tá bom? Mas vocês têm o material completo aí para vocês. E deixa essas perguntas aí que eu vou responder. Combinado? Tá bom, tá bom, tá bom? Pessoal, gostaram dessa revisão? A gente conseguiu falar de agentes públicos, eu falei sobre forma de provimento, eu falei sobre posse, exercício, eu falei sobre teto de remuneração, falei sobre vencimento básico, falei sobre vantagens que são permanentes nos termos da lei. Eu posso falar depois com vocês aí sobre adicionais, sobre indenizações, sobre licença. Licença, presta muita atenção em licença, viu? Presta muita atenção, a devida atenção nas hipóteses de licença. Mas eu vou ter que encerrar a aula para vocês aqui, mas vocês estão com o material aí. Vocês conseguem trabalhar o material aí. Tá bom? Que bom, gente. Fico feliz. Estou muito feliz de ter chegado aqui para essa equipe maravilhosa. Que bom. Fico muito feliz. Que bom, gente. Vou deixar aqui minhas redes sociais. Quem não me conhece, o Instagram. @prof. Gabriela Xavier. E o YouTube, Gabriela Xavier. Gente, está disponível também uma lista de transmissão de WhatsApp, na qual eu repasso, gente, audioaulas gratuitas. Enviamos todos os dias áudios gratuitos, só mandar um oi para esse número aqui. Beleza? Combinado? Pessoal, e quem tá aí querendo alcançar a aprovação, descontaço PCDF 50% hoje, aproveita. Tá com o link aí disponível? Tá aí nos comentários? Pessoal, aproveitem essa chance. Vocês vão ter acesso a todas as aulas completíssimas, um material que é fantástico. Além disso, eu me comprometo a mostrar para vocês um detalhamento da 8.112, um detalhamento com os artigos, com os incisos mais cobrados, com as questões que eu estou falando para vocês. Algo que não existe no país, não existe em nenhum outro lugar, vai estar disponível para vocês aqui. Tá bom? Aproveitem aí, tá aí aparecendo na tela. Só clicar na tela? Eu acho que dá, né? Só clicar na tela. Oi? E os monitores estão colocando aí para vocês o link. Tá bom? Um beijo grande, muito obrigada por estarem aqui e contem comigo. Pode mandar as dúvidas para mim que eu vou responder. Um beijo grande. Prêmio, o melhor curso que tem para delegado de polícia do país. E a gente está aqui no Force on Force, é um negócio assim fantástico, extraordinário. É a primeira vez que eu faço um treinamento desse nível, né? E assim, e a impressão que eu tenho é que ele se aproxima muito da realidade. Por mais que seja com Airsoft, e é uma forma da gente entender como é que é o combate urbano, né? E assim, só quem está aqui para entender realmente a adrenalina. As pessoas querem ser polícia. E para ser polícia precisa entender como é que funciona a atividade policial, né? Isso aqui é tudo, né, que a polícia faz, na verdade. É muito bom, muito interessante o projeto. O Evandro, na verdade, é um ponto aí fora da curva. Eu tenho um curso de pós-graduação e eu faço com os meus alunos uma excursão ao BOP do Rio. Mas nada se compara a isso aqui. Isso aqui é realmente um treinamento. Nenhum curso oferece, né, o que o AlphaCom está fazendo. Isso aqui faz com que o policial ele tenha uma expertise que a maioria não tem, na verdade.
Então, por mais que eles façam academia de polícia, não tem esse tipo de treinamento. Então, o governo devia investir, inclusive, mais nesse tipo de treinamento, porque se aproxima muito da realidade. O meu concurso era o concurso com a polícia, mas quando eu passei no concurso MP em 89, assim, é porque não tinha, na minha época, não abriu o edital para a polícia. A atividade policial é uma coisa assim, na minha opinião, é uma das atividades mais lindas que tem. Então, se você quer realmente ser um policial, você tem que ter o seu foco. E assim, não saia da fila, estude até passar, né? Que se Deus quiser, seu sonho vai ser realizado aí o mais breve possível. Eu nasci para ser polícia mesmo, sabe? Eu gosto disso, gosto de trabalhar, gosto de operar. As polícias, de uma forma geral, né, elas servem para garantir a integridade das pessoas, a segurança do cidadão de bem. É importante que o policial esteja treinado para que ele saiba o momento certo.